Vivemos em uma época de pandemia. Muitos dizem que sem precedentes na história. Mas será que é realmente sem precedentes? Será que nunca houve na história algo parecido com a pandemia da Covid-19? Patógenos causadores de pandemias já passaram por muitos lugares e em épocas diferentes da história da civilização humana. Eles têm uma capacidade de mutação recorrente e progressiva, o que faz com que possam ressurgir em diversos momentos. Eu, por exemplo, já passei pelo Império Bizantino no século VI, pela Europa medieval no século XIV, por Hong Kong no século XIX e em Madagascar no século XX. Eu não fico para trás. Estudos de primatas e múmias evidenciam a minha existência milenar. Assolei a humanidade entre os séculos 10 e 20, até que surgiu a vacina e hoje só existo em laboratório. Mas de todos, acreditem, eu sou o mais mutante e um dos mais letais. Vou dar apenas alguns exemplos. Estive na gripe espanhola de 1918 e nos surtos de H1N1 em 2009. E eu cheguei por aqui em 2019. Me confundiram com uma gripe, mas sou SARS-CoV-2, causador da Covid e responsável pelo primeiro isolamento em nível global. Mas vocês pararam para pensar como apenas alguns vírus e bactérias possuem a capacidade de dizimar populações locais inteiras? É que somente alguns se tornam patógenos causadores de doenças altamente letais e contagiosas. Quando um surto de uma doença restringe-se a um local, como um país ou região, ocorre uma epidemia. Quando se alastra entre países e continentes, torna-se uma pandemia. Além disso, convivemos com diversas bactérias e vírus e, consequentemente, com muitas doenças. Nossa resposta imunológica, seja por vacina ou por capacidade natural do organismo, impede que todos os indivíduos sejam vítimas fatais numa pandemia como a atual, por exemplo. Mas como as doenças são capazes de afetar o ser humano? A maioria das doenças é de natureza zoonótica. São patologias que resultam das ações humanas na natureza, como o desmatamento de florestas para a criação de gado e cultivo de grãos para alimentação humana e bovina. A expansão urbana e o crescimento populacional também são fatores que intensificam o surgimento de zoonoses. Isso porque o aumento demográfico leva ao acréscimo da demanda por produto para o consumo humano, como a carne, por exemplo. Ademais, há contextos de matadouros e de tráfico de animais, nos quais ocorre o contato do homem com o sangue desses organismos. Esses contatos, que ocorrem por meio da captura, do abate, do corte ou até do consumo da carne, possibilitam que vírus e bactérias infectem o ser humano. Infecções dessa natureza têm potencial para uma pandemia, como a Covid-19, e para todos os desequilíbrios biológicos, sociais e econômicos delas decorrentes. O quadro social, então, é marcado por grande número de doenças e mortes, desemprego, discrepâncias sociais e, em paralelo, por uma corrida científica buscando-se vacinas e tratamentos. Diante de eventos patológicos, o que tem feito a civilização humana? Uma resposta imediata é tentar sobreviver. As tentativas de sobrevivência relacionam-se com crenças religiosas e auto-isolamento, como na peste de Justiniano e na peste negra, com estudos e pesquisas que resultam em prevenção ou cura, como na varíola e tuberculose, com métodos de prevenção que, mediante a inexistência da cura, amenizam o contágio da doença, como na Covid-19, e com cuidado com regras de higiene, usando-se máscara e álcool em gel, como verificamos naqueles que precisam continuar trabalhando em tempos de pandemia. Em contrapartida, observamos a descrença na letalidade da doença, por aqueles que, num contexto pandêmico, seguem seus padrões de comportamento habituais e ainda percebemos a preferência de muitos governantes em manterem a economia de seus países ao compararem estatísticas de mortes causadas pela doença aos índices da crise econômica. Mas após as pandemias provocarem grande número de mortes e caos social, como elas acabam?
O fato é que as epidemias e pandemias terminam, mas seus patógenos causadores permanecem entre a humanidade, inclusive sofrendo mutações genéticas progressivas e apresentando-se com maior agressividade, como no caso da gripe. É comum também as doenças ressurgirem ao longo da história, como no caso dos surtos de peste, ou apresentarem resistência ao tratamento, como no caso da tuberculose. É importante lembrar que para o fim de eventos pandêmicos são fatores cruciais também o aumento da imunidade coletiva e a descoberta de vacinas. Ao sabermos que a humanidade já enfrentou tantas pandemias e que há arquétipos recorrentes que se mantêm, seria possível evitar uma nova pandemia? A resposta é sim. Com os avanços da ciência, com investimentos em pesquisa, com medidas de vigilância e controle, com fortalecimento do sistema de saúde e com capacidade de resposta a patógenos desconhecidos, é sim possível evitar, ou ao menos reduzir os efeitos de uma nova doença. Para tanto, torna-se necessária uma mudança de paradigma mental, comportamental e cultural da sociedade. A humanidade precisa mudar seu comportamento devastador e ampliar investimentos em ciência, saúde e educação.